Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz e que a paz seja um aspecto perene em seu viver. Agradeço a você que tem participado do canal, de sua maneira, do seu modo. E hoje, nosso tema aqui, com relação à mentira na política, nós vamos ver o caso das cartas falsas de 1922. A história política brasileira tem seus trífolos e seus burgos atordoados pela farsa e pela mentira. Existe uma luta entre a verdade e a mentira, entre a honestidade e a falsidade. Existe uma busca sem freio pelo poder, sempre. Se hoje reclamamos das fake news, imagine a confusão que as cartas falsas de Jacinto Guimarães e Aldemar Lacerdas, atribuída ao candidato Arthur Bernardes contra o Clube Militar e seu presidente Hermes da Fonseca. Que situação, que confusão, quantas narrativas, quantos argumentos, quantas acusações e muito mais. A mídia vibrou, a mídia entrou em gozo. Assim, as cartas mentirosas foram divulgadas no jornal Correio da Manhã em outubro de 1921, fazendo da capital federal um tormento aceso entre os tenentes, o exército e as oligarquias do café com leite. Para Sodré, as cartas falsas mostram que a história política brasileira sempre revelou uma tragédia e sua repetição corresponde a uma farsa. Desse modo, alertai-vos com as ditas fake news. Elas não têm ideologias, não têm partidos e vêm tanto da esquerda quanto da direita, tanto do centro quanto do extremo. A política no Brasil é um cachimbo fumegante do chamado vale tudo. Em política no Brasil, tudo vale, tudo é permitido, legal ou ilegal. Infelizmente, não existe respeito, não existe inocência. A mentira e a falsidade são atributos perenes da história republicana brasileira, infelizmente. Na visão de Hélio Silva, devido às cartas falsas, a situação política, a vida social de Arthur Bernardes se tornou caótica, se tornou um inferno. Uma semana depois das notícias, ao viajar para o Rio, a capital federal naquele momento, com o intuito de ler seu plano de governo, Bernardes foi recebido com tomates, ovos e um monte de coisa podre. Quando questionado sobre a autoria das cartas, negou, apontando que o mesmo não cometeria alguns erros gramaticais que existiam nas cartas. Diante de toda a mazela política, uma comissão foi formada pelo Clube Militar, que declarou, de um modo geral, as cartas como de não autoria de Bernardes. Mas outra comissão, alguns dias depois, vai discordar do resultado anterior, atestando que as cartas haviam sido escritas por Arthur Bernardes. Muita confusão política, muita acusação, ou seja, agora nós entendemos a frase do sociólogo que diz: o Brasil não é para qualquer um. Conforme o dicionário histórico da Fundação Getúlio Vargas, a publicação das cartas ocorreu num instante de grande instabilidade política. Existia uma nítida disputa entre as oligarquias e os militares, além do setor urbano mais ligado às questões políticas do país. Segundo a historiografia, as eleições do pleito de 22 já sofriam bastante com a falsificação das atas eleitorais, com a alteração do número de votantes, com o controle do voto
pelo coronel, com a ação da própria Comissão de Verificação de Poderes do Legislativo, que podia eliminar um candidato sem muitas regras. Por outro lado, o Brasil de 22 era marcado pela corrupção eleitoral, sumiço de urnas, a pressão aos eleitores mais pobres. Isso tudo ocorria nas 3 esferas do poder. Segundo Forjais, apesar de toda a celeuma, de todo o alarido, de todo o alvoroço militar por parte dos tenentes com relação às cartas falsas, o resultado esperado não chegou, pois a máquina eleitoral do Partido Republicano, da política do café com leite, funcionou na eleição de 1º de março, dando a vitória a Bernardes. Porém, o impacto das cartas falsas levou o resultado da eleição de 1922 à justiça. Segundo o historiador Hélio Silva, em 24 de março de 1922, diante de muita pressão política, de muita confusão, Jacinto Guimarães e Odemar Lacerdas confessaram a falsificação das cartas, afirmando que esse ato tinha cunho político, pois pretendia eliminar a candidatura de Bernardes em favor de Hermes da Fonseca, que naquele momento era presidente do clube militar e já tinha governado o país. Todavia, a autenticidade das cartas no imaginário nacional, na memória nacional, continuou e deu muito pano para manga, muita discussão em toda a década de 20. Enfim, a história política brasileira é uma fogueira de fatos mentirosos, de erros propositais, e agora, com as ditas fake news, isso é muito mais presente, muito mais perene. Por isso é preciso desconfiar de tudo, por isso é preciso criticar. E isto é história. Dê o joinha e vamos que vamos.